Graça e paz. Mais uma segunda-feira sem lei, mas cheio da graça. E hoje nós vamos estar falando sobre a Arca da Aliança, sobre a revelação de Cristo, sobre a graça, sobre a sua obra consumada. Isso é maravilhoso, irmãos. Mais uma segunda-feira cheia da graça e do favor, do Senhor Jesus. E a Arca da Aliança, ela é uma figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, cada detalhe nela revela verdades profundas, sobre a sua obra, sobre a sua pessoa. E nós vamos falar um pouquinho sobre a Arca da Aliança, como ela era, o que continha dentro dela, as revelações que vem trazendo ali sobre a Arca da Aliança e o que o Senhor, ele vem nos revelando ali através da Arca da Aliança. E a parte superior da arca, ela era feita de ouro puro, enquanto a parte inferior, ela era feita de madeira. E o nome dessa madeira que era feita a Arca da Aliança, ela se chamava madeira de acácia. E ela era uma madeira incorruptível. Então, assim, a madeira, ela tem uma representatividade, e ela representa a humanidade, enquanto o ouro, ele representa a divindade, do Senhor. Então, isso nos mostra que Jesus, ele é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Ele é 100% homem e também ele é 100% Deus. Então aqui diz que a madeira, ela estava completamente revestida, a madeira estava completamente revestida de ouro, de modo que não se podia mais ver ela, porque ela estava totalmente coberta de ouro. Então ela não podia mais ser vista. Assim também é Cristo. Então tudo tem uma representatividade, tudo. Então assim também aquela madeira ali totalmente revestida de ouro, coberta de ouro, ela estava representando Cristo, a sua humanidade que está perfeitamente unida com a sua divindade. Então isso é maravilhoso, irmãos. Então a Arca da Aliança, havia ali o propiciatório. E o que era o propiciatório? Era aquela tampa, que cobria a Arca da Aliança. Esse era o propiciatório. Então o propiciatório, ele era feito totalmente de ouro maciço. E era ali que o sumo sacerdote, ele entrava, a palavra do Senhor diz que ele entrava uma vez ao ano, e ele aspergia o sangue dos animais ali, sobre a Arca da Aliança. Ele pegava ali, ele aspergia o sangue 7 vezes diante do propiciatório. Ali ele estava ali e ele aspergia 7 vezes. E uma vez ele aspergia sobre ele. Então aqui, irmãos, tudo na Bíblia tem uma representatividade. E o número 7, às vezes, o número 7, ele fala da nossa posição perfeita diante de Deus. Então, o número 7, ele representa a perfeição. Isso é maravilhoso, irmãos. Hoje, então a gente vê que hoje, por causa do sangue de Jesus, nós temos uma posição perfeita diante de Cristo. Então, o trono que antes era de juízo, tornou um trono de graça, de favor. Então é por isso que nós podemos hoje nos achegar com ousadia diante do Senhor.
Hoje nós podemos chegar diante dele sem medo, né, para receber da sua graça, do seu socorro, da sua intervenção, em todas as áreas da nossa vida. E isso é maravilhoso, irmãos. Hoje nós temos acesso, nós podemos se aproximar diante do Senhor. Hoje não tem mais limites, né? Não tem nada que mais que nos impeça de nos achegarmos a Ele. E dentro da Arca da Aliança havia 3 elementos. Eu falo, o maná, a vara e também tinha as tábuas da aliança. É a vara de Arão, né, que floresceu, as tábuas da lei. Todos esses elementos, eles representavam a rebelião do homem contra Deus. Primeiro, o maná. O maná fala da murmuração do povo contra a provisão de Deus. Quando o povo estava ali murmurando contra Deus. Então, a vara de Arão, ela já fala da rebelião do homem contra a autoridade estabelecida por Deus. E as tábuas da lei, elas revelam o padrão santo de Deus. O padrão santo que o homem, ele não consegue cumprir. É interessante, irmãos, que Deus, ele ordenou tudo isso. Ele ordenou que tudo isso fosse colocado dentro da arca e coberta pelo propiciatório. Então isso revela, né? E isso nos revela uma verdade assim poderosa. Por quê? Porque Deus, ele está nos mostrando que ele não quer mais, né, lidar conosco. Ele não quer mais se relacionar conosco com base nas nossas falhas, mas com base na sua misericórdia. Por quê? Porque a misericórdia, ela está acima da lei. Por isso que a Bíblia, ela declara que aquele que tenta se justificar pela lei caiu da graça. E não se cai da graça por pecar, mas se cai da graça por justificar por obra. O homem, ele cai da graça não porque ele peca, mas ele cai da graça porque ele tenta se justificar por obras. Porque o homem, ele quer viver de justiça própria. Então, olhar para dentro da arca é como tentar trazer a lei de volta. É colocar o foco na lei, ao invés de colocar o foco em Cristo e na sua obra consumada. Então, a arca, ela é, portanto, assim, uma imagem. Ela é uma imagem completa de Jesus, da sua natureza, da sua obra e a graça que ele conquistou. Então, isso é maravilhoso, irmãos. E a gente também pode ter aqui outro exemplo, né, sobre a travessia do Rio Jordão. Então, nós vemos algo diferente aqui do Mar Vermelho e do Rio Jordão. Você vê que no Mar Vermelho não havia arca, mas no Jordão sim. E a palavra fala que os sacerdotes, eles levavam a arca, né, sobre os ombros. E o que isso significa, né, dos sacerdotes eles carregarem a arca sobre os ombros? Que isso nos ensina que nós devemos exaltar a Jesus. Os sacerdotes, eles entraram ali no rio, né? Primeiro foram os sacerdotes que entraram, pisaram nas águas do Rio Jordão. E a palavra do Senhor fala que o Jordão estava assim transbordando. Era um momento assim muito perigoso. Mas ainda assim, Deus mandou o povo avançar.
E isso é fé. Dá um passo, né, mesmo diante do impossível. É como diz você colocar o pé sem ver a escada, mas você tem fé que Deus, ele já está provendo, que Deus já estava providenciando. Então isso é um ato de fé. Então quando os sacerdotes, eles tocaram as águas, o rio se abriu. Então você vê que a água, ela se abriu quando os sacerdotes, mesmo diante daquela água, estava transbordando, aquela água ali, né, tão bravia que estava ali do Rio Jordão, mas eles colocaram, por fé, colocaram os pés na água, e as águas, elas se abriram. Então, a água que descia, né, ali do Rio Jordão, ela foi empurrada para trás, até a cidade chamada Adão. Então ali havia uma cidade chamada Adão. E essas águas, elas foram empurradas para trás. Então isso tem um simbolismo. Isso é profundamente simbólico. Por quê? O que isso quer nos dizer? Quando as águas foram empurradas para trás para uma cidade chamada Adão, o Senhor está dizendo que todo juízo que começou com Adão foi removido pela obra de Cristo na cruz. Irmãos, isso é maravilhoso. Porque Jesus, ele ao morrer, ele empurrou todo juízo para trás, até a origem. Isso é lindo. Então ali havia também uma outra cidade. Uma cidade que ela se chamava Zeretã, cujo nome significa aflição. Então isso mostra que não apenas o juízo foi removido, mas também todas as aflições que vieram por causa do pecado. Jesus removeu tudo. Jesus removeu toda a doença, todas as dores, toda a opressão, toda a miséria, toda a depressão, toda a escravidão. Jesus removeu tudo. Tudo isso entrou, tudo isso veio, tudo isso entrou por causa do pecado. Mas Jesus removeu tudo. Lá na cruz, Jesus, ele levou não apenas o pecado, mas também as consequências. As consequências do pecado, Jesus levou tudo na cruz. Ele removeu o juízo. O Senhor, ele removeu na cruz o juízo e também as aflições. A travessia do Jordão representa descer ao juízo. Mas em Cristo, esse juízo já foi tratado. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em Cristo todo juízo já foi tratado. E o Rio Jordão, irmãos, ele tem um significado. E o significado do Rio Jordão, ele quer dizer descer ao julgamento. Então se abriu diante da arca. Ele se abriu diante da arca, ele se abriu diante da presença. Isso nos mostra, irmãos, que Jesus, ele entrou no lugar do juízo por nós, para que pudéssemos atravessar em segurança. A arca também, ela era coberta por 3 camadas durante aquela jornada do povo. Ela era coberta por 3 camadas. Ela era coberta pelo véu, e isso nos fala sobre o véu, né, que foi rasgado ali na morte de Jesus, que diz que o véu ele foi rasgado de alto a baixo, né, abrindo o acesso a nós, nos dando acesso ao Pai, né, que não estava havendo mais nenhuma objeção, nada que nos impedisse mais de acessar o Pai.
Era também, tinha a pele, né, representando a aparência comum e a resistência humana, e também o pano azul, que representava o céu. Que o povo, ele via o azul, eles viam uma figura do céu, mas além disso, estava a arca. E isso nos ensina que em Cristo, tudo o que precisamos já está garantido. Tudo o que nós precisamos em Cristo já está garantido. Justiça, santidade, sabedoria, cura, vida, tudo já está garantido em Cristo. Porque assim como Ele é, nós somos neste mundo. Assim como Jesus é, nós somos neste mundo. O ministério do sacerdote, né, era o quê? Era carregar a arca. O ministério do sacerdote era levantar Jesus. E esse ministério, ele continua sendo o nosso chamado. Exaltar a Cristo acima de tudo. Toda glória, louvor, honra pertence a Ele. Então, em tudo, em todo momento, em toda circunstância, nós temos que exaltar Jesus. Os sacerdotes carregavam ali a arca no ombro. Eles exaltavam Jesus. Estavam exaltando a Deus. E hoje ainda é o nosso chamado exaltar o Senhor Jesus na nossa vida. Amém, irmãos? Fique com essa palavra. Deus te abençoe nesta segunda-feira, uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus. Graça e paz.